Fala galera, tá iniciando mais um QPA. Que papo é esse agora, Dante? Que papo é esse agora, Jefferson? Hoje nós vamos falar sobre um papo que a gente ainda não falou, sobre saúde, né? E a nossa convidada especial é a Maíra Jatobá Zabel, a Maíra que faz um trabalho muito especial aqui em Itajaí. Então, ela mesma vai se apresentar, vai dizer o que ela faz aqui hoje conosco e qual é o trabalho dela aqui em Itajaí, por que ela é tão reconhecida aqui em Itajaí. Maíra, seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, estou bem feliz de estar aqui com vocês. E, bom, eu sou enfermeira aqui em Itajaí, me formei em 2008 e desde que eu me formei eu trabalho na clínica de neoplasias litoral com pacientes em tratamento de câncer, principalmente. E é isso que eu faço. Eu sou bem feliz nessa área. Mas parece que você faz algo a mais que chamou a atenção aí das pessoas pela forma que conduz o teu trabalho. Qual que é esse diferencial? Então, eu desde pequenininha eu canto na igreja e tudo, e durante algum tempo cantei baile também aqui numa banda da região, a Toque Final. E aí o pessoal da clínica sabia, né, que eu cantava, que eu já tinha cantado tudo. E numa ocasião tínhamos um paciente que estava terminando o tratamento com quimioterapia e ele estava bem emocionado, assim, por ser a última químio, porque a família dele estava lá, a esposa, os enteados, tudo estava bem emocionado. E uma das enfermeiras que trabalha comigo, a Denise, falou: Má, canta uma música pra ele, né? Ele tá tão emocionado, tá tão feliz. Aí eu falei assim, tá, qual? Até foi ela que sugeriu. Ela falou, canta aquela Certos Amigos, é tão bonita essa música. E daí a gente cantou, fez, né? Vai a equipe toda, faz lá uma homenagem, abraça, tudo, né? E só que alguém gravou esse vídeo na época. Isso foi quando? Meu Deus, faz tanto tempo. Eu lembro de ver na televisão uma reportagem dessa. Eu acho que deve ter sido ali... Olha, eu entrei na clínica em 2010. Então eu acredito que tenha sido, sei lá, 2015. Sim. Por ali, 2016, alguma coisa assim. E aí, esse vídeo foi publicado pela esposa dele, na época no Facebook, eu acho, em alguma rede social. E ele viralizou, e daí a gente acabou fazendo entrevista, eu com ele, né? Nós juntaram a gente para falar disso, para falar sobre o quanto o tratamento humanizado pode fazer diferença, né? Sim. Que isso é uma coisa que a gente preza muito lá na clínica, não só com música, mas assim, entender que cada indivíduo é único, que cada um tem suas dores, né? E que cada um é algo além da doença, né? Que tem suas histórias, né? Que trazem uma carga, né? Desde a infância de vida, uma história de vida, tem uma história familiar, né? Então, que cada indivíduo é único e que a gente tem que trazer uma abordagem completa para esse indivíduo, né? E é isso. E trazer um tratamento humanizado. Trabalhas numa área que muitas vezes o que as pessoas querem é algo de bom, né? Muitas vezes vocês não têm isso para apresentar para a pessoa. Esse teu trabalho ajuda nesse momento? Ajuda bastante. A gente já presenciou assim situações de pessoas que estavam recebendo a notícia, por exemplo, de uma recidiva, né? De uma metástase, por exemplo, e a gente cantou de alguma forma, aquilo trouxe um conforto, né? E uma palavra assim de esperança, de fé ou de apoio. Então eu acho que faz bastante diferença, assim. Você começou a trabalhar em 2010, você falou nessa clínica mais ou menos, né? O público que você atende daquela época para hoje, a faixa etária é a mesma ou mudou ao longo dessa última década? É um pouco difícil falar assim sem ter um dado assim concreto, sim, né? Sim. Anotações e tal. Mas tua percepção assim, né? Porque às vezes a nossa memória falha um pouquinho. Mas sempre houve
caso de câncer dos mais variados tipos em todas as faixas etárias. A gente sempre teve um público muito vasto. A gente só não atende criança mesmo, né? A clínica já atendeu criança uma época, mas como o nosso oncopediátrico foi embora, foi para Joinville, então a gente ficou sem e não atendeu mais. Não tem, na realidade, oncopediatra aqui em Itajaí. E eu tenho a sensação que, assim, hoje em dia a gente tem tido cada vez mais casos de câncer em jovens. Aí eu tenho a impressão que não eram tantos. A gente não tinha tanto paciente jovem. Assim, nesses últimos meses eu acho que a gente teve bastante caso, assim. Então, talvez seja uma impressão minha, talvez sejam meses que a gente realmente teve mais e nos próximos não terão, então pode ser, né? Mas a gente tem tido bastante entre 30 e 40 anos, assim, pessoas bem jovens. Sim. Importante isso que a Maíra fala, né, sobre o tratamento humanizado, né, na área da saúde. Quando a gente vê notícias de pessoas esperando na fila, né, de atendimentos, né, geralmente na área pública, né? Até na rede particular, às vezes as pessoas vão achando que vão ser melhor atendidos, né, que vai ser rápido, e acabam se decepcionando, né, porque a demanda geralmente é grande, enfim. E como esse olhar, né, esse cuidado, essa atenção diferenciada faz diferença na manhã. E eu imagino que quando você entrou na faculdade, escolheu a enfermagem, você não imaginava que atuasse dessa forma, né? Não. Eu lembro, assim, que eu queria fazer medicina. Quando eu era criança, assim, adolescente, eu queria fazer medicina. Você não queria ser cantora? Não. Nem tinha pensado nisso. Eu já cantava, né, na igreja. Já era, né? Não tinha, assim, esse anseio de ser conhecida ou de fazer show para um grande público, nada disso. Aí eu queria fazer medicina. Aí eu tinha um problema de ouvido, eu tive otite, coloquei um carretel e o meu tímpano ficou perfurado depois que esse carretel caiu. E aí eu morava em Brasília nessa época, eu tinha uma otorrino e eu conversando com ela, minha mãe é muito romântica, assim, ela falou, eu imagino a Maíra cantando para os pacientes dela. Olha só. Aí a médica falou assim para mim, doutora Roberta é o nome dela, até lembro o nome dela. Ela falou assim, sonho seu, se você acha que ela vai ter tempo de parar na beira de um leito de um paciente para cantar, a nossa vida é muito corrida, ela não vai ter tempo de fazer isso. Nesse dia eu pensei, então não é isso que eu quero fazer. Mas não assim pelo fato de não poder cantar para o paciente. Eu pensei assim que o que eu queria fazer era uma coisa mais próxima do paciente. Eu não queria assim que fosse uma passagem rápida. E daí eu comecei a investigar assim outras profissões e tal, e me identifiquei muito com a enfermagem. Mas eu sempre brinco, às vezes até quando eu vou falar para alguns acadêmicos de enfermagem, que eu acho que é uma profissão que escolhe a gente, assim, sabe? É o que eu vejo, assim, principalmente lá na clínica, porque eu sei que as pessoas lá são meio que escolhidas a dedo e tem que ter esse olhar muito atento para a humanização da assistência, para a empatia, para se colocar no lugar do outro, né? Esse carinho, porque às vezes a gente recebe paciente revoltado, paciente, né, agressivo, grosseiro. Às vezes ele não é assim no dia a dia, mas ele está assim naquele momento, né? Sim. E a gente tem que ter o carinho, o cuidado de entender, de conversar, né, procurar entender por que ele está vivendo daquele jeito naquele momento. Então, lá na clínica todo mundo é assim, mais ou menos assim, sabe? O pessoal da Copa, o pessoal da equipe de serviços gerais, então todo mundo tem esse olhar muito atento, assim. E aí eu acho que a enfermagem tem muito disso, assim, de ter as pessoas escolhidas para fazer isso. Né? Uma vocação. E as músicas que você canta, né, geralmente para os pacientes, você escolhe ou a família pesquisa um pouco, saber o gênero, algo, como é que faz para saber qual música que vai agradar? Vai cantar uma música, o cara não gosta daquela música. O cara lembra de uma coisa que não era tão agradável assim. Uma noiva que fugiu. Vai saber. Na verdade,
Assim, normalmente a gente que escolhe uma música assim que tenha uma mensagem um pouquinho mais positiva, né? Às vezes eles sugerem também. Às vezes alguém da família fala, ai, fulano gosta tanto de tal música. A gente dá uma avaliada, assim, se tem a ver com o contexto também, né? Mas já pediram. Já teve algum pedido inusitado assim, não? Não, normalmente não. Eles pedem, assim, normalmente as músicas mais positivas, músicas da igreja, né? Que falam muito de fé, assim. Normalmente eles pedem alguma coisa nesse sentido. Sim. Agora o Jefferson tá ali mexendo no nosso cooler. O nosso momento, nosso patrocinador aqui, só pra gente mexer, né? Tem que pagar o pagar a conta, pagar a nossa voz da consciência, o nosso amigo da mesa, né? Então, só um abraço aí pro pessoal da Lanoi Energy Drink, nosso amigo Bruno, pela parceria, tá nos apoiando. Vai, Dante? Vai, esse aqui? Isso aí. Tá nos apoiando aí mais uma vez nesse episódio, né? Um grande abraço, obrigado. Produto Quer de Itajaí, já falamos no outro episódio, né, Dante? E o cara que vai estar aqui também daqui a pouco falando um pouquinho da história dele. Interessante. Muito obrigado mais uma vez aí, Bruno, o pessoal do Lanoi Energy Drink. Ô Maíra, você que é da área da saúde, há pouco tempo atrás... Eu ofereci para ela, mas... Você quer? Por enquanto não. Obrigada. Você que é da área da saúde, como que foi numa época da Covid, né, onde todas as atenções pareciam estar para essa doença, né, dessa epidemia que acabou assolando o mundo. Mas o câncer, né, que é a área que você trabalha, a oncologia, continuou com seus pacientes, né? Como que foi esse tratamento, né, no momento que você não podia chegar muito próximo, não tinha... Como que foi esse momento histórico no teu trabalho? Como que isso afetou lá no teu trabalho? Então, como você falou, a gente não parou, né? Então a gente tinha um médico especialista, né, nos orientando sobre as medidas que a gente tinha que tomar e tudo. A gente sempre fazia essas ligações para os pacientes, tá com algum sintoma, não tá, tem que alguém testou positivo, não testou, para fazer uma triagem, né, para eles poderem ir, máscara, álcool, luva, tudo, né? Mas, assim, foi um momento bem assustador pra gente, da área da saúde, eu acho, sabe? Sim. A gente não tinha muitas respostas, né? Tava vendo a coisa acontecer, assim, de uma forma assustadora, né? Eu engravidei na pandemia da minha última filha e a gente sabia que as gestantes eram um grupo de risco, né? Então, foi tudo, assim, bem... Foi um momento bem obscuro, né? A gente teve paciente que não quis mais tratar, com medo de pegar Covid, então alguns pacientes a gente falava, olha, mas né, você precisa continuar, né? Porque às vezes você não vai pegar Covid, mas o câncer não está em remissão total, então a gente tinha que fazer esse trabalho com eles, assim, também, porque eles também ficaram bem assustados, né? Foi um momento bem tenso. E você conseguiu também desenvolver esse seu projeto, essa parte da música também nesse momento? Sim, a gente também fazia. Eu cantava com máscara, era bem ruim, porque às vezes a gente usa uma máscara muito boa, né? Sim. Então o som não saía assim como a gente gostaria. Às vezes falhava um pouquinho, assim, ficava baixinho, né? Mas deve ser um momento assim, muito difícil, porque é um momento de isolamento, né? Todo mundo afastado, a pessoa tendo que se tratar. E eu, assim, eu sou muito beijoqueira. Eu tô sempre abraçando, beijando todo mundo. Eu acho que é uma forma muito nossa, até dos brasileiros, de dar apoio, carinho, de mostrar afeto, né? Então a gente sempre apoiou os nossos pacientes, assim, com muito carinho, com abraço, com beijo, dando um colo mesmo. E foi muito difícil esse afastamento. Porque daí, né, chegava e você não podia abraçar, não podia apertar a mão, não podia... Era tudo tão distante, assim, Foi difícil, assim, não ser frio num momento de tanto distanciamento, assim, né? Sim, então, acho que pra mim, particularmente, foi horrível isso, porque eu sou muito de abraçar, de beijar, é a forma que eu demonstro empatia, que eu demonstro carinho, que eu demonstro apoio, e aí foi bem ruim, assim, bem difícil. Ô Maíra, você tem, provavelmente, N histórias a respeito dos teus pacientes. Mas se tu puder trazer para nós uma história, uma que marcou, talvez mais recente, enfim, para nos falar sobre algo assim que a gente possa escutar sobre alguma história tua no tratamento com algum paciente.
Então, são muitas histórias, muitas. São quase 10, são 13 anos, né, trabalhando lá e muita história para contar. E eu fico até me policiando, cuidando, assim, porque a gente vê muito sofrimento, né, assim, da família, a gente tem uma proximidade muito grande com os familiares, tem paciente que tratou conosco 15 anos, 17 anos, estava mais tempo na clínica do que eu. E a gente conhece todo mundo, então é muito sofrimento, às vezes físico, emocional, né? E às vezes a gente acaba, assim, se o meu filho tá com alguma dor, meu marido reclama de alguma coisa, eu acabo achando que é muito pequeno, assim. Sim. Então eu tô o tempo inteiro me policiando para também não menosprezar a dor deles, né? Sim. E todo mundo fala pra mim assim, mas oncologia é tão pesado, né? Tão difícil, assim. Tem uns momentos que são difíceis, né? A gente chora bastante. Tem muita gente que acha que trabalhar com oncologia é penoso, é pesado, é difícil, né? E a gente chora bastante, eu choro várias vezes, eu não economizo. A gente chora com eles também, né? Sofre um pouquinho em alguns momentos. Mas também é muito gratificante poder dar conforto nesses momentos, né? Poder dar um conforto físico, aplicar uma medicação que vai melhorar a dor, né? Conversar, às vezes dar uma palavra de incentivo, de apoio, né? E nesses momentos também é gratificante. E eu vou contar a história de uma pessoa muito, muito especial para mim, que já faleceu. Um amigo querido, que ele teve câncer muito novo, ele faleceu, ele tinha 32 anos, faleceu ano passado. Eu sou uma manteiga, tá? É muito difícil eu falar sem chorar. Cadê o lenço aí? Ele teve melanoma, né? É uma doença bem agressiva, ele teve metástase cerebral. E ele, assim, passou por muitas situações ruins, porque muitas coisas ruins aconteciam com ele. Ele teve uma vez uma doença na perna, assim, apareceram, é como se fosse herpes nas pernas, mas formavam bolhas, necrosava o tecido por baixo e essa ferida se abria. Ele tinha dor lancinante, ele ficou um tempo sem conseguir caminhar, assim, andando de cadeira de rodas, né? E nessa época eu estava grávida do meu último filho, da Clara. E ele sabia que eu passava muito mal na gestação. Eu tenho hiperemese gravídica, tive dos 4 filhos. E eu passava muito mal, assim, vomitando, internada, tudo. E ele, no auge da dor dele, porque ele estava com isso, ele mandou uma mensagem para mim, me perguntando se eu estava bem, como é que eu estava, que ele sabia que eu passava muito mal na gestação, se eu precisava de alguma coisa, se ele podia ajudar de alguma forma. Então, assim, eu vou até falar o nome dele, não tem problema, Fernando, o nome dele. Ele era um músico aqui em Itajaí, super conhecido, muito querido por todo mundo, o Fernando Quinol. A mãe dele... o pai dele também, Fernando, o querido Fernando também. É isso. A mãe dele é atriz também, atuou bastante, né, aqui na nossa região. A Sandra, ela foi uma guerreira, assim, ela foi a melhor enfermeira que ele poderia ter na vida. Ela, assim, cuidou muito dele nesse período dessa ferida, mas eu tenho as mensagens dele, ainda que ele me mandava, e volta e meia eu me pego ouvindo uma mensagem dele, de tão carinhosas que eram. Assim, eu me lembro de uma mensagem no Natal, ele falar do quanto... ano passado, no Natal passado, eu tava tão mal, né? Você foi me atender. Tô te mandando essa mensagem para, além de desejar um Feliz Natal, te dizer que esse Natal tá muito melhor. E é graças a você e ao pessoal da clínica, eu sou muito grato. Ele nunca chegou na clínica reclamando, ele nunca chegou na clínica aborrecido. Ele podia estar com a pior dor. Ele chegava sorrindo, educado com todos, falando que tava com saudade da gente. Então, assim, essas histórias fazem a gente repensar muita coisa e crescer muito ao longo da vida, porque a gente aprende muito, muito, muito com eles, muito, muito. Isso é uma história no meio de várias, tem muitas histórias de sucesso, de cura, né, que a gente comemorou, mas essas pequenas vitórias que esses pacientes que não têm cura
tem, também são motivo de comemoração e a gente também se alegra com eles. Bom, Maíra, então, chegando à nossa última pergunta, né? O que a Maíra, né, de hoje, se fosse possível mandar uma mensagem para a Maíra de 10 anos de idade, qual a mensagem que você mandaria? Isso é muito difícil, né? Mas eu acho que eu diria para eu seguir os passos de Cristo. Porque eu acho que no fim das contas tudo se resume a isso. Se eu presto um bom atendimento para o meu paciente, se eu consigo me colocar no lugar dele, se eu sou amorosa, carinhosa, eu acho que isso tem muita relação com isso, sabe? Então, é uma coisa que eu acho que rege toda a minha vida hoje ainda. A gente tenta, né? Óbvio que não consegue, mas eu acho que eu diria isso, eu me lembraria disso, assim. Falaria para eu me lembrar disso ao longo da vida, ao longo da minha caminhada, assim. Resposta maravilhosa, Maíra. A gente que crê no mesmo Deus e em Cristo só podia esperar essa resposta tua. E agradecemos mais uma vez a tua vinda aqui, essas histórias tão marcantes e esse papo, que foi um papo diferente, a gente nunca tinha falado sobre saúde, e um papo muito enriquecedor aqui para o nosso podcast. Muito obrigado, Maíra. Bom, eu que quero agradecer vocês pelo convite, né, por esse momento tão agradável. Eu sempre gosto muito de falar disso, da minha profissão, gosto muito de contar um pouquinho da história, né, desses pacientes e do que a gente vive lá, porque eu sei que são grandes histórias, assim, são grandes ensinamentos. Então eu quero muito agradecer a oportunidade. Bom, se me chamarem, eu virei de novo. Então é isso aí, mais uma vez, obrigado, Maíra, parabéns pelo teu trabalho, né? Que Deus abençoe muito a tua vida, teus projetos, que você continue através da música e continuar a levar um pouco de paz, né, para os pacientes. Para você que nos ouviu, nos escutou, muito obrigado por ter nos acompanhado nesse QPA, que papo é esse agora, e até a próxima.